Olá, eu sou o Hélio Casagrande, você está no Pausa para Teologia. Vamos lá para mais uma devocional do texto bíblico. Olá, eu gostaria de convidar, antes da gente começar nosso devocional, para se inscrever no nosso canal, curtir o canal, colocar aí os comentários, sugestões, participar com a gente aí dessa comunidade do Pausa para Teologia. A gente vai para mais uma devocional e aqui a gente continua no livro de João. Eu gostaria de ler o versículo 1, o 2 e 3 do capítulo 1 de João, que diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 2 aqui, ele aparece como uma repetição do versículo 3 e 4. O verbo é apresentado com aquele que estava no princípio, né? Assim como lá no versículo 1, e que por meio dele todas as coisas que foram feitas se criaram e foram, então, passaram a existir. E aqui dois pontos que eu gostaria de ressaltar é que, primeiro, o verbo ele aparece personificado como presente na criação junto com o Pai, né? Então, aqui o verbo ele é uma pessoa que estava presente junto ao Pai, já trazendo a ideia, né, do próprio Cristo Jesus, do verbo encarnado, né, o verbo aqui que estava com o Pai lá desde a criação. Se o Pai ele é tido como fonte de toda a criação no Antigo Testamento, a gente tem no Novo Testamento Jesus sendo o intermédio pelo qual toda a criação foi feita. E até no Antigo Testamento, né, a palavra de Deus ela pode ser uma referência à própria ação de Cristo na própria criação. No Antigo Testamento a gente tem então a sabedoria, a palavra presente no ato da criação, como por exemplo Provérbios 3:19 e Provérbios 8:30. No Novo Testamento, Paulo nos diz que em Cristo todas as coisas foram feitas, né, e por intermédio dele tudo que foi feito se fez. Atos também repete nisso, né, porque todas as coisas nele, por ele, subsistem. Então a gente tem aqui claramente a ideia de que o universo, de que a criação ela tem a participação direta da ação criativa de Jesus. Por intermédio de Jesus, todas as coisas criaram. Mas algo que me chama a atenção aqui no texto é o verbo utilizado aqui, o tempo verbal, né, no versículo 3, foram feitas e foi feito, né, no qual denota a ideia de uma ação continuada e não apenas uma ação pontificada lá no passado, né. Claro que muitas pessoas creem que não se dá para fazer grandes construções teológicas em cima disso, mas aqui parece que o texto nos dá justamente essa ideia primária dessa criação continuada, né? O Deus que criou todas as coisas e que continua criando e cuidando da sua criação. Na teologia, a gente diz que Deus ele não apenas criou, mas que ele sustenta todas as coisas pela sua própria vontade, né? Isso, de certa forma, combate aquela ideia que o deísmo, por exemplo, professa de um Deus distante, um Deus que cria as coisas e que abandona a sua criação. É isso, e é esse tipo de pensamento que muitas pessoas evocam quando querem tentar responder a questões da teodiceia, do sofrimento do ser humano e a bondade de Deus. Então eles evocam a ideia de que não, Deus cria todas as coisas, mas a partir daí o ser humano está à mercê de si mesmo, né? Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. A todo momento a gente vê como Deus presente, Jesus presente, um Deus presente na sua criação, um Deus presente com o ser humano, um Deus que se importa com esse ser humano, com a sua criação.
Mas aqui esse verbo, então, que por meio dele todas as coisas foram feitas e continuam sendo feitas, também nos dá essa ideia justamente de um Deus, o Filho, que participa da criação, mas é um Deus que continua participando da sua criação, não só pela criação, mas pela sustentação das suas coisas e criando coisas novas. A cada dia, né, Deus nos dá a oportunidade de um novo, né, a oportunidade de um novo dia, a oportunidade de uma nova criação, uma oportunidade de se criar uma nova história. Ainda que o ontem seja muitas vezes tido como dias de derrota ou dias de vitória, o hoje é uma nova oportunidade de ter um novo dia. Então, a derrota de ontem nem a vitória de ontem me definem. Eu preciso constantemente me atentar para essa ideia de que existe um novo de Deus, e esse novo de Deus tem a ver com esse dia novo que Deus nos dá, essa oportunidade para que diariamente a gente coloque essa ideia, né, de que Deus nos dá uma nova oportunidade. Então aqui o versículo 2 e 3, né, coloca de novo Jesus como participante lá da criação, por meio dele todas as coisas foram feitas novas, foram novamente feitas, e Deus continua participando, Jesus continua participando, Jesus continua conosco, ele continua atuando na minha e na sua vida. Então, quando a gente lê esse texto, né, a gente possa ter essa ideia, né, desse Deus criador, mas o Deus que diariamente nos dá essa oportunidade de criar novas histórias, de fazer novas o nosso dia, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar aí por meio dessa devocional. Deus abençoe. Aí esse foi mais um Pausa para Teologia.